Esse vídeo vai ser brutal. Ele vai ser de uma sinceridade brutal. Tanto que eu tive uma noite difícil para dormir, como eu tô tendo nos últimos dias, uma coisa que não era tão comum. E eu resolvi fazer esse vídeo, acordei e vim gravar, literalmente assim, tipo, sem nenhuma preparação, nada. Então a minha voz vai estar embargada, a minha cara vai estar amassada, e esse é o objetivo. Não quero meu córtex pré-frontal organizando as ideias. Eu quero falar exatamente o que eu estou me sentindo a respeito dela. Só um aviso antes. Se você nunca teve cachorro, gato, animal de estimação, você realmente amou, sai do vídeo agora. Eu não quero você assistindo esse vídeo. Sai. Desliga. Tem outros vídeos sobre todos os temas que você puder imaginar. Business, teologia, negociação, método de negociação de Harvard, nutrição, água alcalina para pessoas que tenham doenças inflamatórias graves como câncer. Então, conteúdo aqui nesse canal é o que não falta. Mas sai hoje, eu não é para você isso aqui, tá? Esse vídeo vai ser sobre a minha amiga, companheira, filha, irmã, a nossa querida Meg, que faleceu nessa semana. E era um cachorro? Sim, era um cachorro. Mas ela não era nem de perto apenas um cachorro. Ela era um membro da nossa família, com quase 15 anos de convivência conosco. E é sobre ela que eu quero falar hoje. Eu não vou vir com aquele bullshit psicológico, inteligência positiva, ou que eu sou hipnoterapeuta, ou vou falar teses em cima disso. Não, hoje não. Eu quero falar só sobre ela mesma e sobre os efeitos que ela teve sobre mim. Eu já falei milhões de vezes as merdas, o tsunami de merda que aconteceu na minha vida, mas vou recapitular rapidamente. Eu nasci de uma família muito bem estruturada, tá? Estudei em grandes escolas, já no colegial eu estudei filosofia, psicologia. As matérias que a USP tinha nas faculdades eu já estava estudando no colegial. Eu tenho uma mente privilegiada, não vou ser aqui. Enfim, leio muito mais rápido que a maioria das pessoas, tenho uma memória hoje não é mais fotográfica, mas é segmentada, privilegiada. Então, eu não sei de cor mais como eu fazia antes, assim, saber mesmo o livro inteiro, mas as conclusões que eu tive daquele livro eu consigo puxar a melhor coisa, 80-20 daquilo que eu fiz, tá? Então, assim, tudo na vida tem um balanço. E o meu balanço é, como eu tive glaucoma congênito na infância, problemas de vista, uma série de outros traumas, eu era muito tímido, muito fechado, mas muito inteligente. Beleza. O que aconteceu comigo ao longo do tempo? Tive uma série de problemas, por exemplo, eu queria ser promotor criminal. E me dediquei a isso com uma regra bitolada de ser um promotor criminal, que era, você tem que passar na prova. Eu era um dos melhores. Eu fiz um melhor cursinho, estava entre os primeiros lugares. E naquela época, ali, anos 2000, comecei a ter um monte de perdas. Eu tive uma amiga minha que cometeu suicídio, me formei em 2002, mas enfim, uma amiga minha cometeu. Eu não vou falar de todas essas pessoas agora, só para vocês entenderem o que aconteceu. Uma amiga minha cometeu suicídio, tinha uma pessoa que eu amava muito, 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 que tinha uma filha, e eu pretendia me casar. Então, essas pessoas eram uma família para mim, tá? E um motorista bêbado, um acidente de carro, tirou essas vidas, eu perdi essas pessoas, elas se afastaram de mim. Então, problemas que eu tinha com a minha família, eu tinha criado uma outra família e essas pessoas morreram, eu perdi essas pessoas. Depois, um grande amigo meu também cometeu suicídio, porque ele foi humilhado por uma garota, isso lá no interior de São Paulo. Então, já são 4 mortes aqui. Meu tio, que não era tão próximo, eu sou bem sincero, mas era uma pessoa importante na nossa família, assim. Ele teve uma queda de Harley Davidson, ele era daquele um empresário bem sucedido, que fazia aquelas. Caiu de Harley e morreu também. Então aqui foram 5 mortes, assim, meio que em sequência, num intervalo de tempo de quê? De 2 anos. Minha família ficou destruída também, meu pai perdeu tudo. Depois meu pai faleceu uma situação extremamente trágica. Uma parte da família foi para um lado, eu fui para o outro. Eu recomecei sozinho do zero, com pouquíssimo dinheiro, uma mão na frente e outra atrás, quase isso. Só que com a minha inteligência, meus pais eles me deram uma boa formação intelectual e cultural. E enfim, eu já era uma pessoa de valor. E aí eu reconstruí a minha vida. Mas o ponto é o seguinte.
Essa dor toda também praticamente acabou com a minha timidez. Não no sentido social, no sentido social foi com o tempo, mas no sentido de lutar pelo que eu quero e dane-se o que os outros pensam. Então, mas qual foi uma consequência disso? Eu fiquei emocionalmente cauterizado, mesmo casado com a Kátia, muito fechado em mim mesmo. Tipo, outras partes, não, parte sexual, isso daí não, mas assim, do ponto de vista de emoção, de me abrir, entendeu? Do abraço. É uma mistura de Dexter com Harvey Specter. Lógico, não sou um serial killer, também não sou um advogado que faz tudo pelo. Mas assim, eu tinha aquilo de ter tô totalmente fechado com as emoções e conseguir fazer o trabalho ser feito, entendeu? Discutir, questionar. Então, todos os lugares que eu trabalhei, eu subi bastante. Os que eu quis ficar, né? Teve alguns que eu mesmo saí porque eu não quis ficar. Mas os que eu quis ficar, eu subi bastante, assim, até um posto mais alto que dava para subir e questionava muito os superiores. Mesmo uma pessoa sendo um empresário que está muito melhor que eu tinha uma crença limitante sempre de trabalhar para os outros. Eu questionava, se você é melhor que eu, por que que aqui você não fez isso, isso, isso? Sempre buscando levantar a empresa. Isso parece um contrassenso, mas na verdade me ajudou a subir muito, entendeu? Porque eu pensava coisas que outras pessoas tinham medo de falar. Então eu evolui muito como pessoa. Entre aspas, assim, na linguagem americana, eu me tornei meio que um tubarão. Aquele cara que vai para resolver e vai sem medo e resolve o problema. Só que totalmente dessensibilizado, uma pessoa fechada que fugia assistindo uma série atrás da outra, que, enfim, fazia outras coisas do que se aproximar de pessoas. Não que eu seja hoje uma pessoa people person, não, eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que é dominante e muito mais dominante conforme do que, por exemplo, dominante influente. Apesar de falar muito bem, ter uma boa oratória, isso é ainda assim que é a minha estrutura, tá? Mas assim, o fato é, lá em 2010, a Kátia pegou a Meg. Eu não me lembro, até discuti ela com ela as datas, eu não me lembro bem isso. Olha que eu sou bom de data, mas não para esse tipo de coisa. Ela pegou a Meg de uma pessoa que ofereceu para ela, ou seja, ela estava morando com os pais dela. Mas eu me lembro que quando a gente ficou noivo, eu tive uma conversa séria. Eu falei, ó, não quero mais cachorro. Eu já tive, no meu sítio, tive 12 cachorros, já tive 3 cachorros quando eu morava na Vida Angélica, em Higienópolis. Tive cachorro em outro lugar. Eu já morei fora de São Paulo, já morei em tudo quanto é lugar. E eu não quero mais cachorro. Cachorro é uma coisa que dá problema, dá custo. E aí, né? Ela veio junto no casamento, a Kátia me convenceu e ela ficou. E a gente foi morar, quando eu tava nessa fase de reconstrução, num apartamento minúsculo na Avenida Helvétia, lá na Cracolândia, a 2 quadras da Cracolândia. Então era eu, a Kátia e a Meg. E a Kátia tava uma época que tava fazendo faculdade, trabalhando, eu também trabalhando. Só como eu trabalhava que tinha um horário fixo, eu ficava muito com a Meg, então eu saía muito com ela. E aí eu passei por um processo de ressensibilização emocional. De saber que tinha alguém, porque eu e a Kátia, a gente se ama. Só que ao longo do tempo a gente já brigou muito, né? Como todo casal, já teve muitas divergências, em vários aspectos. Óbvio, faz parte da vida, pelo menos. Pelo menos eu já ajudei muitas pessoas como mentor, como hipnoterapeuta, e muita gente que eu ajudei. Eu nunca vi alguém num casamento que nunca teve uma discussão. Só se a pessoa casou por interesse e não se ama, não tem aquela chama, e tudo bem, se casou por interesse, mas se não casou por interesse financeiro, o casamento tem problemas, problemas que geram brigas, que geram mágoas. Agora, o cachorro não. O cachorro ele te ama assim gratuita, é como o bebê também, a criança pequena. Depois, agora minha filha já está crescendo, a gente já começa a ter situações de atrito, mas quando é um bebezinho, ele só te ama e você só ama ele. Mas o cachorro não, o cachorro te ama de graça. Ele tá pra você de graça lá, entendeu? Então, assim, até me lembro que, passado algum tempo ali, teve a questão da Covid, tava eu e a Katia Meg trancadas, já na Jesuína Arruda, não no apartamento maior, que a gente mudou para 2 apartamentos do Itaim. Tipo, começou com o menor e depois foi pro maior. No menor, foi o período da Covid ali na Jesuína Arruda. E naquele apartamento eu me conectei muito com ela, muito, 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 muito. E assim, teve um dia quando eu criei esse canal, acho que o vídeo número 2 ou número 3 eu tava muito emocionado, eu peguei ela no colo e falei, olha, essa cachorrinha aqui, ela mudou minha vida, eu queria agradecer. E eu tava gravando meu segundo, terceiro vídeo no celular, eu não sabia falar direito, tava meio com envergonhado ainda. Não é envergonhado, é aquela questão da fricção límbica, uma coisa que você nunca fez, tá vendo? Eu não tava fazendo gestos, eu não tava olhando pra câmera, mas eu tava falando, ó, essa cachorrinha aqui, ela mudou a minha vida. É o primeiro, segundo, eu vou deixar aqui em cima, ó.
Eu sou ruim de colocar até hoje isso aqui, mas eu vou localizar esse tempo aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver o tempo que tá aqui. Tá vendo? Não consigo, tem umas coisas. Mas eu vou localizar esse tempo aqui e vai ficar aqui, ó, tá? Esse vídeo. E o que eu quero dizer é o seguinte: a nossa mente. Fala um pouquinho só de ciência, vai. Tá vendo esse livro aqui em cima de mim, ó? O Manual da PNL, ó. Esse aqui, ó. Esse livro aqui é de um cara chamado Joseph O'Connor. Esse cara é um grande especialista em PNL, é um cara que trabalhou com os maiores mestres do PNL. E assim, a linguagem, ela pode remoldar suas formas de pensar. Então você pode ressignificar a sua forma de ver o mundo, os seus sentidos através da linguagem, tá? Richard Bandler também começou isso, o O'Connor ele lapidou um pouco melhor. O ponto é o seguinte: a linguagem não é só verbal, existe a linguagem do amor. E, e nessa linguagem, a Meg, ela era melhor que todo mundo. O que que ela fazia comigo, pelo menos? Às vezes eu tava puto, às vezes eu tava com algum problema. Eu sou um cara que quando eu tenho alguma dificuldade, eu quero resolver, eu fico pensando, martelando naquilo. Eu tenho muitas ideias, eu tenho um pensamento neurodivergente. Então eu não vejo o caminho daqui até aqui. Eu penso em 30 caminhos, entendeu? Para chegar daqui até aqui tem uma ponte. Eu penso em ir de helicóptero, de avião, cavar um túnel, ir nadando. Então eu fico ruminando. Não no sentido destrutivo de, eu não consegui. Como que eu vou chegar no lugar? E é isso que sempre me tornou um advogado muito diferenciado. A maioria dos advogados tem um pensamento medíocre de pegar aquela causa, ver como a jurisprudência julga e encaixar uma coisa na outra. Isso aí qualquer um faz, a IA já vai fazer isso. Eu fazia totalmente diferente. Principalmente clientes grandes, eu interrogava o cliente, pressionava ele, o cara ficava até meio assim. Metia o Harvey Specter até pior que o Harvey Specter, pro cara me fazer todos os erros dele. Com base nesses erros, eu fazia uma engenharia reversa, criava uma tese. Depois que a tese estava pronta, eu ia ver a jurisprudência. Entende? Eu sou totalmente diferente. Então eu tava com a minha cabeça fritando aqui. O que que a Meg fazia? Ela vinha, encostava a cabeça assim. Sabe quando o cachorro, você que tem cachorro, faz vergonha? Ele vem fazendo assim, ó. Cava, dá um chutinho, fica de ponta cabeça. Ela vinha fazendo isso, se encostando. Tipo, mostrando, ó, eu tô aqui, eu te amo, do jeito dela. E isso, assim, hoje eu sou muito mais forte. Eu acho que se eu fizesse esse vídeo há 3, 4, 5 anos atrás, eu estaria aqui chorando, eu teria. Não que eu esteja visivelmente emocionado, mas eu tô tentando, como é que eu vou te explicar? Manter o conteúdo para que você entenda o mesmo sendo um animal, ela era, por intuição, inteligente, por intuição, amorosa, por intuição presente para mim. E uma coisa que me destrói é que eu não devolvi. Eu não devolvi isso da maneira que eu devia, que eu podia. Lá no Itaim, pra vocês terem uma ideia, eu trabalhava no escritório grande, eu ficava até mais tarde, eu trabalhava em casa à noite, trabalhava até 10, 11 horas da noite às vezes. Mesmo assim, eu sempre saía com ela. Não sei se pelo fato de ser um apartamento, de da minha vida ser mais travada, minha mente ser mais travada, eu não tinha destravado para várias coisas do ponto de vista de inteligência emocional, mas eu saía com ela quase todo dia. Então eu ia ali na Getúlio Arruda, para quem conhece. Nesse último apartamento, eu morava ali, tem a Rua da Barbacoa ali, esqueci o nome agora, e é a esquina com a minha. Ah, puta, não vou lembrar agora. Mas enfim, não, né? Não sei se é Renato, que é o meu escritório, ainda hoje domicílio fiscal, Renato Paes de Barros. Eu acho que é a Renato Paes de Barros, a doutor Renato Paes de Barros com a minha. Só que pensa no lado oposto, você vai andando, tem uma farmácia ali, então, que vai para a Avenida São Gabriel. Era um caminho curto, sei lá, 1,5 km, mas eu fazia quase todo dia. Eu levava ela e voltava com ela. Era também uma forma de eu tomar ar, de eu ver gente, que eu ficava muito tempo no escritório. Enfim, e aí a gente mudou pra cá, pra Granja Viana, pra um condomínio fechado que eu considero maravilhoso, que tem piscina, que tem tudo. Eu falei, puta, aqui, nossa. E na verdade, não. Como minha necessidade de empreendimento, de fazer coisas aumentou muito, eu tenho saído muito menos com ela. Muito menos. Não é que eu não tenha saído, sei lá, um dia sim, 2 dias não, mas assim, é isso que ela precisa. É carinho eu dou, mas assim, vou dar um exemplo. No final de semana, às vezes minha esposa vai ver os meus sogros e eu tô trabalhando de domingo. Pra mim, todo dia é segunda-feira. Sábado, por questões minhas pessoais, até de certa forma teológicas, eu evito trabalhar os sábados.
Não que eu não trabalho, trabalho, faço coisas. Mas assim, de todos os dias, é o sétimo dia, é um dia que eu tento ficar mais reflexivo, pensar em coisas ligadas à fé. É uma questão minha, especial, que eu não vou discutir nesse vídeo. Mas o ponto é o seguinte: aí no domingo, como eu tô sozinho com ela, eu sempre tô trabalhando muito, mas eu consigo sair com ela. Então, no domingo passado, eu saí com ela. Saímos bastante, a gente andou. Foi até o 15, que é um mercado que tem dentro do condomínio, na Rua 15. Comprei pra ela um negocinho que ela gosta, um sacerzinho. Ela desceu, fiz comida pra ela. Então, particularmente essa semana, sabe aquelas pessoas que perdem alguém e brigaram com a pessoa? Não, não foi. Meu final de semana foi bom com ela. No dia que ela faleceu, de manhã eu levantei, desci as escadas, né? Minha casa tem 2 quartos. Eu desci as escadas, ela veio, eu peguei ela no colo, beijei ela. Então, assim, nossa despedida foi boa. Mas eu me sinto um pouco culpado. Foi recente isso, tá? Foi na quarta-feira que isso aconteceu. Não sei agora se foi na terça ou na quarta, acredito que foi na quarta. E foi na quarta-feira. Não, foi na terça. Eu não sei, gente. Sinceramente, eu tô tendo muita dificuldade para dormir, como eu disse, mas foi essa semana. E, enfim, eu me sinto culpado. Eu acho que eu poderia ter feito mais. Não em termos de provedor. Provedor eu estava dando Annie the Grain Senior Mini Breeds, que é a melhor ração indicada, veterinário, plano de saúde. Ela teve uma convulsão, a gente levou ela uma espécie de um pronto-socorro que tinha que pagar para ficar lá. Eu paguei sem questionar, mesmo sendo uma coisa assim, né? Opa! E assim, os caras meio que enrolaram a gente, eles cobraram a gente sem considerar o plano, eu paguei mesmo assim. Até porque ela já estava internada. Até a Kátia me deu um bom insight, um insight bem jurídico. Falou: ó, vai que eles façam alguma coisa com ela, melhor pagar. Enfim, eu tinha uma certa liberalidade com ela, de gastar com muita coisa com ela, que é coisa cara, mas eu nem pensava nisso. Então, não como provedor, mas como tutor mesmo, ou como pai, porque tem essas pessoas do politicamente correto gostam de falar de tutor. Prefiro falar como pai, porque eu, desculpa o termo, tô cagando pro politicamente correto. Então, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter tirado 1 hora por dia, levado ela todos os dias, não dia sim, dia não. E isso me destrói um pouco por dentro, mas assim. Hoje eu tenho uma visão holística das coisas, que é sair de mim mesmo e assim, como ver ao longo do tempo eu fui um bom cuidador. Quando eu morava na Helvética era super perigoso, eu ia passear com ela à noite às vezes. Eu ia passear com ela às vezes de manhã, antes de ir para o trabalho, no final de semana. Então assim, ao longo de 15 anos eu fui um bom pai para ela, eu fui um bom amigo para ela. Isso me tranquiliza, mas por aquele viés que eu sempre tô confrontando do perfeccionismo, que é um sabotador. Hoje o meu é muito mais baixo do que já foi, mas eu sinto que eu poderia ter feito mais. Então isso me abala um pouco, mas não o suficiente para eu estar aqui gravando e saber que assim, sim, eu fui um bom cuidador para ela, fui um bom pai, fui um bom amigo. Não vou ter cachorro de novo, por mim nunca mais, mas eu vivo num ambiente familiar, então isso tem que ser discutido também. Mas assim. É uma perda muito grande num momento muito difícil, num momento que eu estou tomando várias decisões empresariais importantes, num momento de indecisão, num momento em que, de certa forma, eu estou precisando de um determinado apoio. Não que eu contava com isso, mas que eu não estou tendo, tá? Num momento em que, enfim, que eu precisava expandir os meus negócios, está sendo desafiador expandir eles. E, enfim, num momento que não era para isso acontecer, não era para isso acontecer agora. Mas o que que eu penso? Eu penso que tudo acontece por um motivo e você tem que extrair algo de positivo disso. Eu não vou fazer esse vídeo agora, mas assim, é aquela coisa, acontece uma perda, 80% do que você vai fazer com isso é você que define, 20% é decorrente daquela perda. Eu penso nisso. Então eu vou extrair de mim mesmo força, garra, luta, desinibição dessa perda. Ela teve isso comigo do jeito dela, ela conseguiu me mudar. Então eu vou usar isso para mudar pessoas, para mudar a minha realidade. Eu poderia fazer um vídeo desdobrando isso, o que que eu vou fazer, mas gente, não é o momento. O momento agora é apenas de prestar essa homenagem, reverenciar essa. É que aí que tá. Para a maioria das pessoas que tem a mente fechada, eu vou falar essa cachorra, vai ficar negativo. Mas é assim que eu vou falar. Essa cachorra, ela foi fiel.
Ela foi honesta, ela foi minha amiga, e ela mudou uma parte da minha persona e da minha vida, através da forma e do carinho que ela representou. Como eu disse, eu acabei de acordar, mas assim, Meg, ó, todas as, todas as formas de homenagem e gratidão que eu conheço são suas. Brava, eu levanto a minha taça para você. Eu te cumprimento como um sensei. Os. Te cumprimento como eu fazia no dojo. Eu te digo o seguinte: você foi uma mentora, sem falar, sem estudar, sem ter um cérebro muito desenvolvido, mas a sua capacidade de se aproximar das pessoas e demonstrar compaixão e demonstrar humanidade, compaixão, sensibilidade. Você foi uma mentora melhor do que muitos dos milhares, já li mais de 1000 livros, muitos dos milhares dos livros que eu já li, muitos dos sábios com quem eu já conversei. Então, todas as homenagens que eu puder render, dentro das parcas condições que eu tenho de falar, considere rendidas. Eu pensei em pegar algumas fotos, mostrar aqui, mas assim, eu acho que eu não vou conseguir levar adiante. Então, ó, muito, muito obrigado por tudo que você fez para minha vida e para a vida da nossa família. Muito obrigado, tá? Te agradeço. Você pode ser um clichê, mas você não morreu. No nosso coração, na nossa mente, no meu espírito, na minha alma, você sempre vai estar conosco. Sempre, sempre. Muito obrigado.